Olá, pessoal do sexto ano, bom dia. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós faremos a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada. Atividade sobre fonética, fonologia e divisão silábica, certo? A partir da página 64 até a página 66, tá certo? Peço que vocês acompanhem no livro de vocês, tá? Ainda no primeiro módulo. Acompanhem a atividade, tá bom? É muito importante vocês acompanharem a correção da atividade, porque aí vocês tiram as dúvidas que restaram durante a aplicação do conteúdo, tá certo, pessoal? E aí, se restar ainda alguma dúvida depois da explicação da atividade, vocês tirem as dúvidas através do nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Nós vamos estar disponível no mesmo horário de aula, né? Na segunda e na sexta, até meio-dia, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o conteúdo, sobre tudo, tá? Lembrando que essas aulas virtuais também são muito importantes, né, para a vida de vocês farão provas e tudo mais. Então, é muito importante entender bem o conteúdo que a gente está aplicando para vocês, né? E assim, como nós, professores, né, estamos começando agora, né, a fazer vídeo, editar, a gente também não tem toda essa habilidade, né, de gravar vídeo. Então, às vezes, a gente acaba errando pouco, deixando passar alguma coisa importante. Então, vocês nos mandem um feedback, né, nos mandem uma resposta, nos digam o que vocês estão achando, o que a gente pode fazer para melhorar, tá certo? E também não esqueçam de me enviar atividades, tá certo, pessoal? Eu quero receber a atividade que eu passar para vocês. Vocês tirem foto das páginas, tá certo, que vocês fizeram e me manda pelo WhatsApp, tá certo? Pode ser no grupo ou pode ser no privado, tanto faz. Mas não deixem de mandar atividade com o nome pra mim, tá certo? É muito importante porque nossa nota, né, a média de vocês é formada pela prova parcial, a prova bimestral e também os pontos de atividade, tá bom? E nesse momento, né, que nós estamos gravando virtualmente, também é importante porque eu preciso saber, né, se vocês estão acompanhando e tudo mais. Então, não deixem de mandar atividade. Atividade vale de 0 a 10 para a média de vocês, para formar a média de vocês. Vocês já sabem disso, a gente já conversou sobre isso no primeiro dia de aula de vocês, desse ano letivo, tá certo? Então, não deixe de mandar a atividade de vocês. Então, vamos lá para a correção da nossa atividade. De novo, acompanhe no livro didático de vocês, tá certo? Não deixem de acompanhar. Página 66 até a página... página 64 até a página 66. Questão 1. Pessoal, eu confesso que não tá nas melhores qualidades, mas foi a única forma que eu encontrei de acompanhar o conteúdo junto com vocês, para vocês acompanharem aqui através não só do livro, mas também da tela aqui do computador de vocês, do celular, enfim, onde vocês estão assistindo esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dica de como melhorar essa questão, podem me mandar, viu? Aguardo o feedback de vocês. Então, vamos lá, página 64, questão 1. A divisão silábica das palavras está incorreta nas alternativas. Aliás, na alternativa. Então, pessoal, a gente conversou, né, sobre divisão silábica na aula passada. Eu expliquei, né, o que é a sílaba, não foi? Que é quando em uma palavra a gente vai pronunciar as sílabas em separados impulsos de voz, não é assim? A gente vai pronunciar a palavra em separados impulsos de voz. E esses impulsos de voz é chamado de sílaba, né? Então, a sílaba é a junção da vogal mais consoante pronunciada em um só impulso de voz. Exemplo da palavra casa. Na palavra casa, a gente fala casa, né? Então, a gente tem dois impulsos de voz. E esses dois impulsos de voz são denominados sílabas, não foi assim? A sílaba também tem uma regrinha de divisão, não é? Algumas regrinhas de divisão. E eu expliquei algumas delas, né? Na aula passada, não foi assim? Então, vocês devem utilizar essas regras de divisão para a gente fazer aqui a questão 1 do livro de vocês. Então, ele pede, né, para dividir as sílabas, né, e dizer qual é a alternativa que está incorreta. Então, vocês vão dividir aí de acordo com o impulso de voz, né, e também de acordo com as regras. E nesse item aqui, o único item que está incorreto é o item C, optamos, né? Esse P, a gente não pode separar, aliás, a gente precisa separar as consoantes
não seguidas de vogais. Então, esse P aí não vem seguido de vogais, ele vem seguido de outra consoante. Então, ele precisa estar separado, né? Tá certo? Em sílabas separadas. Segunda questão. Divida as sílabas das seguintes palavras. Então, gente, na segunda questão, a gente só vai dividir as sílabas das palavras a seguir. Item A, abajur. B, gente, não tem como eu escrever aqui, então eu vou só falar, vocês acompanhem escutem aí a divisão silábica, tá certo? B, fez, tejó. C, cor, ri, dá. Gente, a C, a gente tem um dígrafo, não é? E os dígrafos, eles precisam vir separados por sílaba. Então, esse RR vão vir separados em sílabas separadas, tá certo? Terceira questão. Conte o número de letras e fonemas das seguintes palavras. Então, a terceira questão, a gente vai falar de letras e fonemas, né? Que foi um conteúdo que a gente também viu na aula passada, né? O que são os fonemas? São os sons da fala, né? E as letras é a grafia, né? É a grafia que a gente utiliza para representar os fonemas da nossa língua, certo? Então, fonema é som e letra é grafia, tá certo? Então, o que a gente vai fazer nessas questões? Nesses itens, né, aliás. Item A, máximo, a gente vai contar quanta grafia tem, que seria o número de letras, né? Então, a gente percebe que tem 6 letras. E quantos sons ele vai reproduzir. Então, cada letra está representando um som aqui, tá certo? Então, ele vai ter também 6 fonemas. 6 letras e 6 fonemas. B, antônimo. Antônimo. A gente vai, de novo, contar o número de letras, né? Que é o número de grafia. Então, tem 8 letras. E depois, a gente vai contar o número de fonemas. O fonema an é pronunciado, a letra AN é pronunciado como se fosse um só fonema, certo? Então, a gente vai ter 8 letras e 7 fonemas. Passatempo, a gente tem 10 letras. E quantos fonemas? O dígrafo SS vai contar como um só fonema, tá certo? Eles estão juntos, né? O SS estão juntos e representando um só som de S, tá certo? Então, passa, tem, o EM também está representando um só som. Então, eu tenho 10 letras e 8 fonemas, tá certo? Quarta questão. Circule a palavra que apresenta mais fonemas do que letra e explique o motivo. Então, aqui, gente, a gente, de novo, vai contar um número de letras, um número de fonema, e ele tá pedindo para dizer, né, qual é a palavra que tem mais fonemas do que letras, certo? Mais som do que grafia. E tem a pisa. Eu tenho 2 E que representa o som de um só S, né, gente? Então, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. B, então aqui já não é esse item. B, anexo. Anexo. Então, nessa palavra anexo, gente, o X está representando 2 letras, né? Aliás, o X está representando 2 fonemas, que é o CS, anexo. Então, veja que a gente pronuncia o som do C, anex, e depois o som do S, só. Então, o X representa 2 fonemas. Então, eu tenho 5 letras e 6 fonemas. Então, o item correto dessa questão é o item B, porque eu tenho 5 letras e 6 fonemas. Então, o número de fonemas ultrapassa o número de letras. Então, o item correto é o item B, certo? Quinta questão. Assinale a divisão silábica das palavras. Analise, né, a divisão silábica das palavras abaixo. Então, a gente vai ver aqui e depois a gente vai marcar as corretas, certo? Vamos ver as divisões silábicas e ver quais estão corretas de acordo com as regras que a gente já viu na aula passada. Convicção. Convicção está correto, né? Os 2 C estão separados, né? Aliás, o C e o C cedilha estão separados porque a gente separa as consoantes não seguidas de vogais. Então, depois do C vem o C cedilha, que é uma outra consoante, não é assim? Então, está correto. Abstrato. Está errado porque o ABS deveria vir junto. Terceira, transparência. Está errado também porque o trans deveria vir junto, né? Até o S. E quarta, nascimento. Está correto também, né? Mesma regrinha da regra número 1. Tá bom? Então, o item correto é o item B. Sexta questão. Dadas as palavras tungstênio, bisavó e duelo.
Constatamos que a separação silábica está correta em. Então, a gente vai procurar qual é a separação correta das palavras, tá certo? Qual dessas três palavras tem a separação silábica correta, tá certo? O item correto é o item E, onde a gente tem o hiato, né? De acordo com a nossa regrinha, o hiato deve vir realmente separado em sílabas, tá certo? Sétima. Separe as sílabas das palavras em destaque no provérbio e depois separe-as conforme o número de fonemas. Então, primeiro a gente vai separar de acordo com a separação silábica normal e depois a gente vai separar também de acordo com a quantidade de fonemas, tá? As palavras que a gente vai separar é pressa, inimigo e perfeição. Então, a primeira palavra, pressa, a gente vai separar esse SS, esse dígrafo, né? Esses dígrafos com letras iguais vão vir separados em sílabas. Inimiga vai ficar separado. Inimiga. E perfeição vai ficar separado. Perfeição. Agora, de acordo com o número de fonemas, o SS da palavra pressa tem o som de um só S, né? Pressa. E inimiga, cada letra a gente consegue escutar o fonema, né? O som de cada letra. E perfeição, também a gente consegue, cada letra a gente consegue escutar o som, tá certo? Oitava. Na pronúncia correta da palavra aguerrido, aparecem. Então, gente, aí vocês vão contar as vogais e as consoantes. 4 vogais e 3 consoantes. O item correto é o item C. Nona questão. Na expressão nossa façanha, você encontra. Gente, então aí nessa questão a gente vai falar de novo de letras, né, e fonemas. Vocês sabem que fonemas é a quantidade de sons e letra é a quantidade de grafia. Então, vocês vão só contar, né, na expressão aí quantas letras tem, que tem 12 letras, né? E depois vocês vão contar a quantidade de fonemas que tem 10 fonemas, tá certo? Então, o item correto é o item D. 10º. Faça a divisão silábica das seguintes palavras. Convicção, melhorou e efervescente. A convicção vai ficar como? Convicção. Os dois C aqui, né? O C e o cedilha vão ficar separados ficar separados em sílabas separadas, tá? B, melhorou. Melhorou. C, efervescente. Efervescente. Leia o texto para responder as questões 11 a 13. Pode ser que um dia não mais existamos, mas se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo um para o outro. Questão de número 11. Separe as sílabas da palavra amizade. Então, vai ficar amizade. 12ª questão. Na primeira linha, há uma palavra que apresenta um fonema com som de Z. Qual seria? Então, a primeira linha a gente tem assim. Pode ser que um dia não mais existamos. Então, gente, qual é a palavra que tem um fonema, que não é Z, mas que tem um som de Z? É a palavra existamos, né? Esse X aí tem um som de Z. 13ª questão. Conte o número de letras e fonemas da palavra nasceremos. Então, de novo, gente, o conceito de letras e fonemas. Letra é a quantidade de grafia, fonema é a quantidade de som. Então, a gente tem 10 letras e 9 fonemas. 14ª questão. Quais vogais eventualmente pode aparecer como semivogais quando estiveres acompanhada de outra vogal que tenha som mais forte? Gente, então vamos lá. As vogais, né, no nosso alfabeto são A, E, I, O, U, tá certo? O que são as vogais? São aquelas letras, né? São aquelas grafias que são pronunciadas sem obstrução da passagem de ar, que elas passam livremente pela nossa boca, né? Pela nossa passagem de ar, tá certo? Então, são as vogais A, E, I, O, U. Dentro dessas vogais, a gente tem 2 semivogais. O que são as semivogais? São as letras, né? Dentro das vogais, que tem o som átono, né? Que tem o som mais fraco, tá certo? Que são as semivogais I e U. Beleza? Gente, tem outras vogais que quando elas vêm acompanhado em uma sílaba de uma vogal forte, ela pode ter o som mais fraco, que são as vogais E e O, tá certo? Por quê, gente? Porque em uma sílaba a gente só pode ter uma vogal, tá certo? Dentro de uma sílaba a gente só pode ter uma vogal e uma consoante.
tá certo? Então, eu não posso ter mais de uma vogal em uma sílaba, mas eu posso ter uma vogal e uma consoante, tá certo? E aí, o que acontece? O A, ele sempre vai ser forte. Então, ele sempre vai ser vogal. Ele não tem essa opção de ser semivogal. O A nunca pode ser semivogal. Ele sempre vai ter um som forte. Então, as outras vogais que podem ser semivogal é o E e o O, tá certo? O E e o O podem ser semivogais. Então, as semivogais são E, I, O, U, tá certo, pessoal? O A nunca pode ser semivogal. Beleza? A 15, né? Agora, 15ª questão. Quais dígrafos não podem ser separados? Cite uma palavra de exemplo para cada um deles. Então, gente, de acordo com a nossa regrinha, não é que a gente viu na aula passada, existem alguns dígrafos que não podem ser separados, que são os dígrafos LH, NH, CH, QU e GU. Exemplos de palavras: folha, banho, chave, queijo e guerra. Agora vamos para a questão 16ª. Observe as palavras em destaque. Já cansei de sair com 3 páginas de textos escritas e consegui salvar só 3 piadas que realmente funcionaram. E olhe lá. Nessas palavras há algo em comum. Todas contêm o fonema S. O mesmo ocorre em. Gente, então aqui a gente tem as palavras destacadas, né? Que é 3, texto e funcionaram. O S do 3, o X do texto e o funcionário, né? O C do funcionário. Essas 3 letras têm o som de S, tá bom? Embora sejam letras diferentes, né? Grafias diferentes, ela tem o mesmo som, que é o som de S. E aí, o que ele quer saber nessa questão? Ele quer que vocês marquem a questão que possui uma grafia que, embora não seja o S, tenha o som de S. E o item correto é o item C, né? Exceção. Esse CX tá marcando aí o fonema S, tá certo? 17ª questão. Assinale a alternativa em que cada palavra da opção possui em relação a ela mesma o mesmo número de letras e fonemas. Então, o que vocês vão fazer nessa questão? Contar, né, o número de letras e fonemas e marcar qual item que todas as palavras têm o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. O item correto é o item B. 18º. O mesmo fonema pode ser grafado de diferentes maneiras. Qual a lista de palavras que exemplifica essa afirmação? Então, gente, eu posso ter, né, como a gente viu na questão 16ª, que eu posso ter um mesmo fonema, por exemplo, o som de Z. Eu posso ter o som de Z, mas ele pode ser grafado como S, como X, tá certo? Então, eu posso ter o mesmo fonema que pode ser grafado com grafias diferentes. Então, nessa questão, eu quero que vocês marquem, né, qual desses itens possui as 3 palavras com grafias diferentes, mas que possuem o mesmo som, tá certo? E o item correto é o item B. 19ª questão. Na ortografia da língua portuguesa, usam-se frequentemente combinação de 2 letras para representar um só som. Isso não ocorre na palavra. Então, gente, a gente vai marcar aqui, né, qual é desses itens que tem uma palavra que não tem 2 letras para representar um só fonema. E o item correto é o item E. 20ª e última questão. Nas palavras enquanto, queimar, folhas, hábil e grossa, constatamos a seguinte sequência de letras e fonemas. Então, aí, gente, também a gente vai usar o conceito de letras e fonemas. E o que vocês farão? Contarão o número de letras e o número de fonemas e vão marcar qual é a sequência, né, que está correta aí. O item correto é o item D. Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula, tá? Mandem essas atividades para mim, não deixem de enviar, tá certo? Se não tiver entendido, né, ainda alguma coisa, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, não deixem de perguntar a mim no WhatsApp, tá certo? Estarei disponível no horário de aula normal, até meio-dia, tá certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula.